Oi, gente, eu estou ao vivo. Eu sei que vocês queriam me ver em outro Instagram hoje, mas acabou que deu um problema eu vir para cá. Vou colocar aqui comigo o meu convidado, Dr. Cristiano. Oi, Cristiano, tudo bem? Olá, tudo bom, Silvana? Boa Como é que você noite. está? Boa noite. Vamos Problemas, aguardar. Oi, problemas técnicos dificultaram a nossa entrada antes, né? dificultaram. Deixa eu fechar aqui também minhas notificações para não atrapalhar. E agora a gente vai esperar um pouquinho o pessoal que não sabia que ia ter essa transmissão, né? Porque foi meio que ao vivo mesmo. E aí a gente vai começar a falar, né, sobre ansiedade, sexualidade, o que está acontecendo com os relacionamentos, tá bom? Foi Mas já como, foi temos como 30. trocar o, foi como trocar o pneu com o carro andando. Hoje foi, gente, foi mesmo. Mas olha, o Cristiano, ele é médico, ele não é um influencer, então ele ainda tem que passar por todos os perrengues que eu já passei, os micos, para ir se atualizando aí com essa questão de redes sociais e tal. Mas eu fico feliz que de uma forma ou outra a gente conseguiu estar aqui. Eu vou fazer o seguinte: eu vou criar aqui uma transmissão ao vivo no meu Instagram para chamar as meninas, porque como a gente tinha compartilhado um link e aí não deu certo, vou entrar aqui ao vivo. Quer entrar lá no seu também, Cristiano, ao vivo para Já, chamar as já estou, pessoas? já estou, já estou me mexendo aqui para entrar. Ah, ok. Gente, e vocês, se quiserem ir deixando perguntas aí sobre ansiedade e sexualidade, como é que tá o relacionamento de vocês, vai fazendo pergunta aí que a gente já responde. Vamos lá, então, vamos entrar ao vivo aqui e avisar os desavisados. Cadê minha transmissão ao vivo? Ao vivo aqui. Fechou. Estou entrando ao vivo, Cris. Vamos ver se eu consigo colocar o meu Será que celular consegue aqui. colocar nós dois na mesma? Ah, eu acho que sim. Deixa eu só arrumar aqui, gente. Espera aí. Eu estou colocando o meu celular aqui no. Do ladinho. Beleza, ficou beleza agora. Entra lá na minha transmissão. Cris, não precisa, eu acho. Vamos deixar o teu aberto e o meu e chamar eles para o YouTube, para o canal aqui. Acho que é melhor. Porque senão Pode vai, ser. os áudios vão. A gente não vai poder deixar o áudio, entendeu? Vai ter dois Entendi. áudios, entendeu? Beleza, deixa eu ver quem está aqui. Então, tá ao vivo aqui. Vocês podem acompanhar lá no canal do YouTube da Silvana Rênica. Rênica é Hennicka. Colocou a Silvana no YouTube, eu sou a primeira. É verdade. E Pronto, aí vamos nós lá então. estamos Oi? ao vivo lá para conversar com vocês sobre ansiedade. Gente, bora pro YouTube. Eu vou colocar aqui, ó, para vocês verem. A gente está no YouTube. E eu quero que vocês venham para o canal, que a gente está fazendo uma live mega legal com o Dr. Cristiano, tá bem? Bom, vamos lá então. Cris, como que a ansiedade. Ah, deixa eu apresentar primeiro, né? O Cristiano, o Dr. Cristiano Stivaletti. Ele tem clínicas, várias clínicas que chamam Clínica Mais Homem, porque ele trabalha com sexualidade masculina. Não é igual urologista, não, que trata problemas urológicos lá. É outra pegada. E aí a gente teve a ideia de fazer essa live no canal Mais Homem, só que a gente teve um problema técnico. Aí eu falei, não, a gente já divulgou, vamos dar um jeito de fazer esse encontro acontecer. Mas depois a gente vai agendar para trazer um outro tema lá no canal do Cristiano também. Então, Cris, de onde que veio a ideia da gente, já que eu ia ser convidada, né, da gente fazer uma live sobre ansiedade? É ansiedade num contexto geral ou ansiedade direcionada para algum problema específico dentro dos relacionamentos? Bom, primeiro deixa eu me apresentar, né? Eu sou médico há mais de 20 anos, eu me formei em 1999 e eu acompanho a Silvana no YouTube há pelo menos 2 anos, certo? Então, já ouvi centenas de vídeos. Eu ouço os vídeos porque eu geralmente eu estou no trânsito
ou eu estou em viagem, eu baixo os vídeos da Silvana e eu vou escutando como se fosse um podcast. E a gente vê ali histórias fabulosas, né? Histórias muitas vezes tristes, né? A maior parte das vezes de desespero, de frustração. Mas são histórias que a gente tem a oportunidade de aprender alguma coisa com cada ensinamento que é dado. A Silvana já contou no canal dela, muitas vezes, a história da vida dela. E isso traz para a gente um exemplo, né, de superação, um exemplo de virada, né, porque ela usou dos cacos que tinham sobrado do orgulho próprio, do amor próprio, ela usou isso para construir um castelo onde ela hoje habita, que é o castelo do amor que ela tem por si mesma e que ela não se permite mais passar por problemas como ela passou no passado. Bom, então a minha história também é parecida. A minha história tem um quê de superação pessoal. Em 2012, eu estava saindo de um relacionamento, de um casamento, e eu estava sofrendo com um problema de disfunção erétil. Eu era muito jovem, eu tinha 36, 37 anos, e estava sofrendo com problema de disfunção erétil, falta de desejo, e essas coisas fizeram com que o meu casamento acabasse. Dia 14 de maio agora, completaram 10 anos que eu sofri um infarto agudo do miocárdio. Eu tive um infarto com 37 anos. E aí eu percebi que tinha alguma coisa errada, muito errada na minha vida. Eu já estava com disfunção erétil, tinha perdido um casamento e do nada um infarto. Então, tinha alguma coisa diferente. E aí o meu cardiologista me disse, procura um urologista. Aí eu fui ao urologista. O urologista me passou uma receitinha de Tadalafila e falou, procura um endocrinologista. Aí eu fui no endocrinologista, não, o seu problema não é endocrinológico, o seu problema é psiquiátrico. Me passou para o psiquiatra. Então, quer dizer, ninguém conseguia juntar tudo e dizer, vamos tratar essa pessoa porque ela está com um problema de ordem sexual, de ordem emocional, né? Que tem um fundo orgânico, mas tem muitas repercussões e muitas causas também emocionais. E aí eu comecei a estudar e me envolvi com a área de saúde sexual masculina, que hoje eu trabalho. Então, já fazem, desde 2013, 9 anos que eu estou trabalhando na área de saúde sexual masculina. E não passa um dia na vida sem que a gente aprenda com algum paciente, aprenda com algum caso específico, com algum colega, algo novo. E quando eu falo colega, eu não falo só médicos, eu falo psicólogos, eu falo influencers, como a Silvana, como a Ariane, a Kátia, muitas mulheres que trabalham com essa área de relacionamento e sexualidade e podem ajudar a gente a aprender cada vez mais. E a gente tem que entender a ansiedade muito além daquele estereótipo. Porque a gente pensa assim, ansiedade, batimento cardíaco aumentado, suor nas mãos, um pouco de impaciência, de intolerância. Mas isso é só a ponta do iceberg. Nós temos uma ansiedade abaixo da linha, digamos assim, da linha da água, que está aí destruindo pessoas, destruindo vidas, e a gente não consegue perceber o quanto que isso é resultado de um processo ansioso. Eu costumo dizer que a mente do ansioso, o pensamento dele, ele é muito como se fosse uma lupa. Então, a pessoa que está olhando através de uma lupa, ela vê aquilo muito maior do que é, e ela não consegue enxergar o que está à volta. Quantos casos já
na Silvana, no canal da Silvana, eu acompanhei de mulheres que diziam, o fulano isso, o fulano aquilo, fulano não sei o quê. Só existe pensamento obsessivo em mentes ansiosas. Então, muitas vezes, aqueles pensamentos obsessivos que a gente escuta nas histórias da Silvana são resultado de padrões ansiosos. E, muitas vezes, a pessoa não é aquela pessoa que bate o coração forte, não é aquela pessoa que sua a mão, não é aquela pessoa que é impaciente, que é intolerante, mas ela tem um pensamento ansioso que está prejudicando a vida dela. Deu para entender mais ou menos, Silvana? Deu, eu consegui entender. Eu só estou pensando aqui se está tudo certo com essa transmissão, porque eu não estou conseguindo mandar as mensagens. Aí eu fiquei, meu Deus, será que estão assistindo? Eu estava pedindo para o Álvaro olhar, ele disse que está tudo certo, que o problema é aqui no meu computador. Mas muitas pessoas vão ao urologista buscar um tratamento para disfunção erétil, quando que, na verdade, o problema está aqui. Eu já vi mulheres que vão ao urologista, ao ginecologista, porque não conseguem sentir desejo, não conseguem ter um orgasmo. Quando que, na verdade, está tudo na cabeça da gente. Tudo isso está na cabeça da gente. E, Cris, eu queria que você falasse sobre aquela questão que você me mandou dessa outra colega sua, que você segue também, sobre a ansiedade de não saber quem é sexualmente falando. Lembra que a gente conversou a respeito disso? De homens e mulheres que estão buscando relações sexuais, relações homossexuais, porque elas não têm certeza do que gostam, do que querem. E aí a gente entra naquela questão do vício em pornografia, de muita informação que acaba confundindo a sua cabeça. E isso gera o toque sexual, né? É isso que é assim que fala? O toque sexual. Na verdade, é abordado como toque de orientação sexual. Isso aí, mas, na verdade, é um toque sexual. Tem muitas pessoas... Porque a mente do ansioso é uma lupa. Se você começa a olhar muito uma coisa só, através dos seus olhos ansiosos, aquela coisa parece que é a única coisa que consegue satisfazer o seu desejo por alguma coisa, ou por aquela coisa em específico, certo? Então, se eu começo a ler muito um certo gênero de literatura, por exemplo, começo a ler muito terror. Se a minha mente for uma mente ansiosa, essa mente vai entrar dentro desse tema terror e eu vou consumir cada vez mais terror e eu vou achar que eu só gosto daquilo. E aquilo também pode começar a te fazer dormir com luz acesa, se assustar quando ter barulho, porque você começa a vivenciar aquilo que você fica focando, não é assim? Exatamente aí que eu queria chegar. Então, se você começa a olhar muito um certo tipo de pornografia, aí pode ser, como você fala no seu canal, o mundo cuckold, pode ser o mundo sadomasoquista, pode ser o mundo bissexual ou homossexual. Se você começa a focar muito naquilo, olhar muito, ver muito daquilo, a sua mente ansiosa começa a querer achar que aquilo lá é a vida toda. E aí você não consegue sair desse ciclo vicioso de retroalimentação. Então não serve só para orientação sexual, serve para muitos padrões sexuais que a gente até acha às vezes muito estranhos, e realmente são muito estranhos, tem coisas muito estranhas, mas que são resultado, às vezes, de um acesso indiscriminado à pornografia e de um foco, ultrafoco, naquele problema, ou naquele tema, digamos assim. Vocês me desculpem se eu tossi de vez em quando, porque inverno chegou, a tosse da Silvana chega junto, né? Então, me desculpe se uma hora eu ficar começando a tossir aqui. Tinha outra coisa também que eu queria te perguntar, que eu acho que tem
tudo a ver com a ansiedade, e eu vou falando conforme eu lembro, porque eu não programei um roteiro aqui. Tem aquela questão também da esposa ou namorada que quer agradar o marido e acaba se relacionando com outra mulher que ela não gostaria, ela acaba fazendo sexo com outra mulher que não é a vibe dela para suprir os fetiches do companheiro. Isso também pode gerar um trauma e, consequentemente, essa pessoa começar a ter crises de ansiedade por fazer algo que ela não gostaria de estar fazendo? Então, é a ansiedade de um gerando ansiedade no outro, né? Se tem uma das pessoas do casal que é, digamos assim, vacinada contra a ansiedade, ela vai travar essa ansiedade do parceiro. Mas se ela não conseguir fazer com que o parceiro saia desse looping infinito da ansiedade, vai acabar a longo prazo, a médio prazo, vai acabar desgastando a relação a ponto de ter que sair. Mas muitas vezes é melhor sair do que fazer algo que vai contra as suas crenças, algo contra o seu desejo mais íntimo, né? Então, se as duas pessoas são ansiosas, os dois vão entrar num looping e vão acabar fazendo coisas que muitas vezes não gostam, muitas vezes não é justificado para eles fazer aquele tipo de procedimento ou de ato. Então, essas mulheres, e também acontece em menor proporção para os homens, também acontece, certo? Mas o que mais aparece para a gente é a questão das mulheres sucumbindo ao desejo do esposo, porque aquele esposo só pensa nisso. Quando a gente fala só pensa nisso, é um procedimento ansioso. Não existe um acordo, tipo, meu amor, o que você acha da gente apimentar nossa relação fazendo isso? É praticamente uma imposição, porque a pessoa quer aquilo de qualquer forma, né? Ela quer vivenciar aquilo. E aí, se a esposa não está aberta àquilo e que também se culpa, putz, se eu não fizer, ele vai fazer com outra. Então, eu acho isso muito horrível, porque a mulher não quer, ela se sente um objeto, mas ela sente, além da ansiedade, ela sente culpa por não fazer aquilo, e aí depois, se ele fizer com outro, se ele acabar traindo, ela acaba trazendo aquilo como responsabilidade para ela. Eu acho isso bem traumático também para algumas pessoas. Eu queria pedir para que deixassem perguntas aqui relacionado a isso, e gostaria de saber também se quem está aqui assistindo já teve essa questão de não saber muito bem quem era. Será que eu sou? Será que eu gosto de mulher? Será que eu gosto de homem? Sabe por que eu estou fazendo essa pergunta, Cris? Porque isso eu nunca falei isso para o meu público, vou falar agora. Porque eu já idealizei muito uma vida com uma mulher, tipo assim, mas nunca consegui parar e falar assim, caramba, mas será que eu ia gostar de dormir com uma mulher, de fazer sexo com uma mulher? Mas eu acho, olha só que interessante, eu acho muito bonito a vida de um casal homossexual feminino, entendeu? Assim, duas mulheres convivendo juntas e fazendo tudo junto, eu acho lindo a convivência. E aí, isso pode gerar, não em mim, porque eu sou uma pessoa que sei diferenciar as coisas, é por isso que eu nunca quis tentar nada disso, né? Eu sei muito bem quem eu sou. Mas uma mulher que já teve muitas decepções com homens, com relacionamentos, e de repente ela fica acompanhando no Instagram duas mulheres viajando e fazendo sua comidinha, pode gerar dentro dela um conflito que pode levar a esse toque de orientação sexual. Tipo, puxa vida, mas será que minha vibe é homem mesmo? Será que não é por isso que eu sou infeliz? Vai que eu gosto de mulher. E aí ela vai e tenta ficar com uma mulher e vê que não é a vibe dela e ela pode se sentir uma pessoa suja, como já aconteceu com homens, né? Que tem esse conflito, não sabem resolver e ficam com o homem e destroem a vida deles, porque fere muito, né, o ego ali, aquela parte do brio masculino. O que você tem a falar a respeito disso? O que consegue diferenciar a situação onde, digamos assim, há realmente um afeto, uma afeição homossexual ou uma afetiva,
de um transtorno obsessivo é especialmente o sentimento de culpa. Se você tiver o relacionamento e você se sentir bem com isso, não se sentir culpado, provavelmente você realmente curte aquela vibe. Mas se após você sentir repulsa, sentir nojo, sentir culpa, provavelmente você só deu vazão ao seu pensamento obsessivo. Então, aquelas pessoas que têm o transtorno obsessivo compulsivo, que é o clássico aquele, digamos, que é de ir lá verificar se chaveou a porta 15 vezes antes de sair de casa. Aquele gatilho de ir lá ver a porta se ela está chaveada, ela provoca um alívio temporário e bem rápido da ansiedade. Mas a ansiedade logo volta porque vem a culpa. A pessoa diz, mas eu já vi 10 vezes essa porta e as 10 vezes estava fechada e eu vim aqui ver de novo. Eu sou um burro. Aí a pessoa sai e dá vontade de ir lá ver se a porta está chaveada de novo. E ela vai. Aí aquele ato de ver a porta chaveada dá o alívio momentâneo que logo vem seguido da culpa de novo. Então, o transtorno obsessivo compulsivo, seja de orientação sexual ou de alguma prática sexual, é seguido desses passos. A ansiedade leva à vontade. Quando a pessoa cumpre a vontade, que ela realiza a vontade, ela imediatamente sente um alívio e ela acha, poxa, é isso que eu queria. Mas logo em seguida vem o sentimento de culpa, de insatisfação, que faz você não querer fazer mais de novo. Mas depois vem outro ciclo de ansiedade que te leva de novo a praticar o ato obsessivo. Então, não existe transtorno obsessivo sem antes existir ansiedade. E aí precisa a gente saber como trabalhar isso, como ver que o nosso cérebro está trabalhando de forma num loop ansioso. A Cris perguntou aqui, o que podemos fazer para melhorar a ansiedade? Aí eu acho que depende do que leva ela a ficar ansiosa, né? Que tem várias causas também. Então, a gente tem que fazer, digamos assim, um exercício mental para perceber quando nós estamos, de alguma forma, exagerando no interesse por uma certa coisa. Então, se eu estou com muito interesse em ver uma série de TV, eu percebo que, de alguma forma, eu estou fazendo aquilo de forma obsessiva e eu quero fazer mais, e isso chega quase a virar um vício. Então, você tem que perceber que aquilo lá não é só um momento onde você está vendo uma série de TV, você está, de uma forma obsessiva, fazendo aquilo. Se você se incomoda muito com sujeira, né? Qualquer coisa suja você não consegue, você larga os seus afazeres para ir lá passar pano, para ir lá arrumar aquele negócio. Você larga o jantar servido para ir lá arrumar a cozinha. Você não consegue se divertir com seus amigos antes de deixar a cozinha um brinco. Não sai de casa sem arrumar a almofada do sofá. Isso, de alguma forma, é um loop ansioso. Mas isso não pode ser uma fuga também, Cris? Desculpa, não, isso pode... Eu me enquadrei nisso. Isso pode até ser bom. Isso pode até ser bom. Se você, de alguma forma, está fazendo aquele processo e é um processo produtivo, que você ganha alguma coisa com aquilo lá, é bom para a sua vida. Mas você tem que perceber que o ansioso nasceu ansioso, se criou ansioso e vai morrer ansioso. A diferença é que algumas pessoas conseguem canalizar a ansiedade, outras conseguem controlar a ansiedade, mas a maioria pula de um interesse para outro. Olha aqui, a Cris falou que ela desconta a ansiedade na comida. Ela vive cozinhando e cozinhando e limpa a casa 24 horas por dia. Essa é eu, Silvana, de antigamente. Porque a minha ansiedade, tudo que eu fazia da limpeza obsessiva, de limpar, era para fugir da realidade do meu casamento infeliz.
Então, eu pegava uma faquinha e ia arrancar os matinhos da grama. Eu não podia, eu voltava lá dentro antes de sair se eu via um matinho crescendo no meio da grama, que não era galinho de grama. Então, isso, hoje, agora, conversando com você aqui, eu estou percebendo que eu era uma pessoa extremamente ansiosa. E eu vivia cozinhando, fazendo pão, fazendo comida para entupir as pessoas de comida. É a mesma coisa, limpando o que já estava limpo. Então, pode-se dizer que eu continuo sendo essa pessoa ansiosa, mas eu controlei isso, já que hoje eu não me importo tanto, eu já levo a vida de uma maneira mais leve, ou na verdade era aquela situação em específico que me fazia ser daquele jeito? Não, a maturidade traz muitas qualidades para a gente. E uma delas é que a gente consegue conviver com um nível de ansiedade um pouco mais baixo. Então, a gente consegue aprender aos poucos que a ansiedade, que aquilo é um comportamento que a gente não deveria fazer, não é explicado por que não deveria fazer, mas a gente não deveria fazer, e a gente acaba aos poucos deixando de fazer aquelas coisas. Agora, de onde surge toda essa ansiedade? De onde surge? Surge do funcionamento do nosso cérebro, né? Nós evoluímos lá no tempo das cavernas, no tempo da escassez. Nós evoluímos e o nosso cérebro ele é muito, muito ávido por qualquer coisa que seja diferente. Então, se a gente estava no meio da savana africana e a gente via alguma oportunidade de alimento, o nosso cérebro focava naquilo e a gente ia bolar um meio de chegar naquele alimento. Só que o ritmo de vida dos nossos antepassados era um ritmo de vida que exigia muito poucas tomadas de decisão ou muito poucas coisas diversas para a gente se distrair durante o dia. Então, os dias passavam muito lentamente, tinha pouca coisa para se fazer, e o nosso cérebro tinha uma carga de trabalho baixa. Mas nos últimos 100, 150 anos, nós fomos evoluindo tão rapidamente que hoje nós saímos de casa, nós vamos ao trabalho, nós vamos almoçar, nós voltamos, nós fazemos o caminho de volta, a gente vai jantar, a gente vai... E a gente tem milhares de coisas para chamar a nossa atenção. E isso faz com que o nosso cérebro trabalhe numa velocidade muito maior do que era acostumado. E aí nós vamos ver, por exemplo, nós já inventamos muitas maneiras de controlar a ansiedade. A oração é uma delas. Então, quando a gente para orar, a gente fica num ambiente silencioso, a gente acha que aquela súplica ali, ela funciona só como um pedido para Deus para nos dar alguma coisa. Mas, na verdade, é uma oportunidade para a gente baixar a rotação, dar uma acalmada na mente, tirar aquela pressão, para depois voltar melhor. Só que a gente já volta em alta... Também. Meditação, a gente já volta em alta... também, né? Exatamente, meditação. Eu vou passar um final de semana na roça. Você vai passar um final de semana com uma rotação mais baixa. O ideal é a gente aprender, com essa rotação mais baixa, a gente voltar e manter um ritmo mais lento de tomada de decisão, um ritmo mais lento de pensamento. Porque se a gente pensar mais devagar, com mais tranquilidade, a gente vai tirar aquela lupa da frente dos nossos olhos e nós vamos poder ver tudo com mais clareza, entendeu? Então, basicamente é assim, parar de tentar controlar tudo e parar de transformar os problemas como se fossem maiores do que realmente são, aceitando as coisas do dia a dia e resolvendo de acordo com o que vem. Só que eu percebo que muitas pessoas tentam controlar o futuro. Então, elas ficam ansiosas por algo que não tem controle, né? Aquela questão de, meu Deus, será que eu vou ser demitida? Será que
eu vou isso, será que eu vou aquilo? Mas como a gente trouxe esse tema mais voltado para a área sexual, eu queria saber, eu já vou responder vocês, gente, pode fazer as perguntas que a gente já responde, tá? Eu queria saber, Cris, posso te chamar de Cris, né? Acho que estamos aqui mais informal, né? Se a mulher, por exemplo, que faz sexo por obrigação, ela sabe que hoje ela vai estar com dor de cabeça, amanhã ela vai dormir mais tarde que o marido, na outra semana ela está menstruada, mas vai chegar aquele momento que ela não vai poder mais fugir. Isso gera ansiedade? Primeiro, a gente ia estar nessa live lá no canal da Clínica Mais Homem, onde tem bastante homens para assistir. Homem. E aí eu tô trazendo tudo para mim. E aí, ó, puxar a orelha, que a imensa maioria dos homens quer ter uma boneca inflável em casa, que ele pode fazer sexo a hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, sem se importar com os sentimentos dela. O maior gerador de ansiedade é esse. Porque não faz direito, não faz gostoso, não planta para colher e depois ainda trata mal. Então, as tuas histórias nos fazem ver isso claramente, né? E no consultório, quantos e quantos pacientes que não sabem o mínimo de como fazer uma mulher ficar feliz na cama. Se despertar, né? Como despertar a parceira sexualmente. Mas eu percebo, e já vi isso em comentários no meu canal do YouTube, onde eu falo justamente sobre esse tema. Mulheres, não façam sexo por obrigação. Se vocês não querem, falem não. E ter homens me xingando, dizendo que eu estou destruindo os casamentos, porque a mulher só serve para isso, e agora nem isso ela fizer, ninguém mais vai casar. Olha o nível do machismo de um cara falar: se a mulher não faz mais nem sexo, para que vou casar? Né? Tipo, eu tô casando para ter alguém na minha casa, onde eu chego todas as noites, libero a minha tensão, jogo todo o meu lixo, minha angústia, minha frustração em cima dela e sigo a minha vida. Isso não é um relacionamento e é isso que eu sempre tento mostrar para as mulheres. Vocês precisam colocar na balança se o seu companheiro é o ideal para você, né? Porque senão fica isso mesmo. Eu falei que eu tive câncer justamente por isso, porque eu vivia num nível de ansiedade tão extremo que eu desenvolvi uma doença. De alguma forma, isso se manifestou no meu corpo. E acaba acontecendo com muitas mulheres. Então, eu falo que, ao invés da gente fazer o Outubro Rosa com campanhas para as mulheres irem lá fazer exame, plantando dentro delas a sementinha do um dia você vai ter, descubra logo, a gente fizesse esse tipo de palestra, esse tipo de trabalho, mostrando para as mulheres que elas têm que se amar e se valorizar, e aí tá tudo certo, não vai ter doença nenhuma. Não, a gente pega e planta mais uma semente de ansiedade nessas mulheres, porque todo Outubro Rosa gera uma bolha de ansiedade que elas têm até medo de fazer exame, porque elas ficam pensando, será que fui sorteada esse ano? Será que esse ano vai dar que eu tenho alguma coisa no começo? Então, isso também gera ansiedade. O que era para ajudar acaba piorando. Você concorda comigo, Cristiano? Concordo completamente com você. E mesmo sendo se você médico, acha... é bom dizer que o Cristiano é médico, porque toda vez que eu venho aqui e falo desse assunto, falam que eu sou louca, que eu estou induzindo as mulheres a não fazer exame e elas vão tudo morrer. Mas exame não previne doença, é bom deixar claro. Ele detecta a doença. E você imagina, então, o nível de ansiedade que os homens passam no mês seguinte, que é o Novembro Azul. Tá? O câncer de próstata é o quarto câncer que mais mata homens. E é muito longe do primeiro lugar que causa mais mortes, que são as mortes cardiovasculares. Mas ninguém fica falando, faz uma campanha da saúde do homem, você tem que falar sobre infarto do miocárdio, você tem que falar sobre câncer de pulmão, sobre parar de fumar, sobre parar de beber. Isso que você tem que falar para o homem, não para ir lá fazer o exame do câncer de próstata, que, na verdade, nem é mais usado o toque retal para fazer avaliação. É o exame de sangue, né?
Então, o que a gente pode resumir dessa parte que você falou aí da mulher se aceitar ou ficar ansiosa sobre a questão de ter obrigação com o marido, né? É complicadíssimo isso, porque a gente sabe, Silvana, que tem muitos homens que se masturbam na vagina da mulher. Eles não estão lá para ter uma relação sexual. Porque relação quer dizer de lá e de cá. De lá e de cá. Se é só de um lado, se é só uma pessoa que está lá para se satisfazer, chama masturbação. Concorda? Ou um tipo de abuso. Exatamente, um tipo de abuso. Eu tive um casal, algum tempo atrás, não era um casal de baixo nível sociocultural, não. Era um casal de posses. E eles não eram, de forma nenhuma, alguém assim que estava alienado da modernidade. Um casal por volta dos 35 anos de idade, que a queixa dele era de ejaculação precoce. E ela levantou durante a consulta que ela tinha um problema de alergia ao sêmen. Aí eu falei, realmente, alergia ao sêmen acontece, é uma coisa bem rara, mas acontece. E aí eu fui conversando mais e ela falou que tinha alergia ao sêmen dele até quando ele não ejaculava. Eu falei, opa, mas então é uma alergia muito, muito, muito rara, que não precisa nem ter o alérgeno, né? Aí eu comecei a conversar e perguntei se de alguma forma ele chegava e fazia preliminares, beijava ela, acariciava ela antes da relação, né? E ela disse, não, doutor, ele chega já metendo. Aí eu falei, minha Nossa Senhora, a sua alergia, na verdade, é uma irritação por fazer sexo sem lubrificação nenhuma. E o ginecologista e sem dela... desejo, porque não é questão da lubrificação. A lubrificação, ela vem depois do desejo, por causa do desejo sexual. Então, era um estupro. Pois é, então, o ginecologista dela é que tinha falado que ela tinha alergia ao sêmen, simplesmente porque mesmo o ginecologista, quantas vezes o seu ginecologista já perguntou como é que anda a sua vida sexual? Não, ele pergunta como é que está o intestino. Entendeu? Então, por causa da desbiose, é isso que eles querem saber. A medicina ainda é muito focada em doenças, é muito focada em problemas mais sérios, ou tão sérios quanto, claro, mas toda essa parte sexual, toda essa parte de entender esses nuances que muitas vezes não estão aparentes, nós médicos, nós pecamos, porque nós não fazemos isso. Nós médicos, a nossa classe, trata com muita vergonha, com muito pudor, e trata, eu acho que com descaso, toda essa área sexual, tanto ginecologistas quanto qualquer outro tipo de médico. Eu lembro que eu fui diagnosticada com depressão profunda, mas era infelicidade. Eu não tinha depressão. E ele me deu remédios fortíssimos. Então, ele não perguntou em nenhum momento para mim como é que era o meu casamento, se eu era feliz no meu casamento. Eu só cheguei e contei, eu acordo triste, eu não tenho vontade de nada, eu tenho vontade, você está com depressão, está aqui. Em momento algum ele me perguntou, ele fez uma anamnese mais profunda da causa daquilo. Já em outra ginecologista que eu fui no Rio de Janeiro, que eu nunca tinha visto, foi só eu falar para ela, estou com candidíase e infecção urinária de recorrência. Ela olhou para mim e falou assim, o que está acontecendo? Por que tanta tristeza? E eu comecei a chorar. Ela foi psicóloga ali para mim. Na hora, ela soltou o que ela tinha, olhou para mim e falou assim, o que está acontecendo? E já perguntou do meu relacionamento, de como era. E eu comecei a chorar, contei tudo. Ela me indicou para um psicólogo. Ela não me deu remédio para... Lógico, tratou ali e falou, isso aqui não é o seu problema é outro. Vai muito mais além do que essa infecção urinária. E eu nunca tinha visto ela na minha vida. Então, eu acho que não é a questão do médico em si.
É do médico sair da escola de medicina entendendo que ele precisa fazer depois um curso de psicologia ou alguma outra coisa para ter aquele pacote. Porque você sai da escola de medicina com uma autorização para prescrever remédio. Concorda comigo, Cris? Ou para fazer cirurgia, né? Remédio. Ou para fazer cirurgia. Esses dias... Isso. Esses dias eu estava lendo digamos assim, o manual da residência médica de urologia. E lá existiam 82 tópicos que esse médico residente tem que desenvolver durante os 3 anos da residência. Os 82 tópicos, tinha um que falava em sexo. Somente um. Mas o clitóris começou a ser estudado quando? 2011. Ninguém sabia que o clitóris ele era interno e que o orgasmo vaginal, na verdade, é clitoriano também. Enquanto que o pênis começou a ser estudado em 1939, se eu não me engano. Então, o sexo sempre foi voltado para o prazer masculino. Vamos estudar para que o homem não tenha disfunção erétil, para que o homem não tenha ejaculação precoce. Ninguém se pergunta por que todas as mulheres não têm orgasmos múltiplos. Ninguém ensina as mulheres a fazer isso, sabe? A se conhecer, a se entender. E aí não dá para culpar os homens, não dá para culpar as mulheres. Eu acho que a gente tem que culpar a sociedade em si. Hoje eu estava no Pilates e a avó de uma criancinha de 6 aninhos diz que a criança deixou os pais em saia justa porque a criança chegou do nada no meio dos adultos e falou assim: pai, de onde que vem os bebês? E aí eu olhei e falei, espero que eles não tenham mentido para essa criança, porque é o que mais acontece. Veio do pé de couve, veio até hoje ainda os pais não conseguem falar sobre sexualidade com seus filhos com clareza. É sempre com aquele pudor, aquela coisa, inventando palavra, chamando a vagina de pepeca, chamando o pênis de pipi, porque é feio falar pênis, é feio falar vulva, não pode. Então, nós vemos dessa cultura que a própria sociedade é assim. A mulher reclama que o marido dela não trata ela, não a desperta sexualmente. Mas quando a filha de 13 anos vem falar para ela, mãe, eu perdi a virgindade, só falta espancar muitas vezes, sabe? Então, a sociedade, Cris, tem que mudar. A cabeça da sociedade precisa mudar em relação ao sexo. A gente não tem que culpar a sociedade por isso. Isso é uma construção. Cada geração que vem vai colocando um tijolinho, né? Então, esse tipo de conversa que a gente está tendo hoje aqui, era impensável que tantas pessoas pudessem ter acesso a uma conversa dessas, sei lá, 15, 20 anos atrás. Entendeu? Então, a gente está participando de uma revolução. A gente está participando de um crescimento humano que a gente talvez não tenha visto nos últimos 5 mil, 10 mil anos. Então, nós temos que fazer a nossa parte, Silvana, eu, todos os outros influenciadores, pessoas que podem levar conhecimento, levar um entendimento para outras pessoas. Silvana, você deveria ganhar um prêmio pelo tanto de conhecimento, pelo tanto de informação, pelas centenas, milhares de vidas que você já modificou, né? Eu acho que antes de culpar, antes de tentar achar um culpado, a gente tem que pensar na solução. E aí entra mais uma vez a questão da ansiedade. A solução não vai vir hoje, nem amanhã, nem dentro de 5 anos. A solução vai ter que ser plantada todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. E é como o cara aquele que cultiva tâmaras. Quem planta o pé de tâmara não come a tâmara. Quem planta o pé de tâmara, quem vai comer vai ser daqui 100 anos. Então, você provavelmente teve alguma coisa lá do passado que você utilizou, que você viu, que você se inspirou para mudar a sua vida. Eu também.
E assim todo mundo vai juntando um pouquinho de conhecimento aqui e ali, e a gente vai conseguindo multiplicar e levar isso para frente. Os meus pais, eles assinavam uma revista chamada Pais e Filhos. Lembra dessa revista? Sim. E eu sempre fui alguém que devorava a leitura, lia muito, certo? E olha, ler muito também é um sinal da mente ansiosa e obsessiva. Porque eu pegava um livro, eu começava a ler, eu não parava enquanto não acabasse. Tivesse 800 páginas, eu levava aí 7, 8 horas para ler. Mas eu não parava enquanto não acabasse. E eu lia muitos livros as revistas da Pais e Filhos, e tinha muita coisa sobre bebês, sobre criação de crianças, mas tinha um encarte no meio que falava muitas vezes sobre reprodução, falava sobre sexualidade, e os pais podiam tirar aquele e-mail da revista para não chegar na mão das crianças. Mas eu acho que aquela parte era uma parte importante para cair na mão das crianças, porque ali estava a informação mais fidedigna, né? Um jeito mais legal de levar a informação. Talvez não, a embalagem não fosse a melhor para a criança, mas era uma informação boa. Mas quando eu falo da sociedade, eu não quero falar da sociedade ignorante. Eu estou falando da sociedade que tem o conhecimento, mas não expõe esse conhecimento. Como quando a gente fala do Outubro Rosa. Para que serve o Outubro Rosa, além de gerar um fluxo de exames e enfeitar as recepções de rosa com lacinho e tal, e divulgar médicos, né? Então, quando eu falo da ignorância, quando eu falo da culpabilidade, da responsabilidade, eu estou falando de pessoas que poderiam levar isso e não levam. Eu não estou falando da população em geral. Como quando eu falo aqui, que o clitóris começou a ser estudado em 2011, enquanto que o pênis no seu... Por que não estudaram as duas, o homem e a mulher ao mesmo tempo? Porque a mulher na sexualidade sempre foi deixada de lado pela sociedade. E por que eu estou te falando de culpabilizar? Porque eu hoje gravei um vídeo, que talvez vai ser o vídeo assim mais uau do canal, que foi o amante de uma mulher que foi assassinada e queimada há 2 meses em Sobradinho, se eu não me engano. Ele jura que era namorado, que ela não era mais casada. Ele me escreveu e falou assim: Silvana, a família dela tá me culpando e eu já tentei suicídio, porque eu acho que eu sou culpado. O marido assassinou a esposa e se tacou fogo vivo, ele foi queimado vivo. Porém, tem um ponto aqui da culpabilidade. Esse homem já tinha matado a ex-esposa e estava solto, sendo ressocializado. E aí eu falei, meu filho, você não é culpado. A sociedade é culpada. Os nossos governantes é que são culpados por ter libertado um assassino. Entendeu? O amante já tem um crime nas costas? Não, o amante, que era o namorado da mulher que foi assassinada, me escreveu dizendo: eu estou me sentindo culpado porque a família dela disse que se eu não estivesse namorando com ela, ela estaria viva. Quem matou ela foi o ex-marido, que já tinha matado a esposa anterior. O ex-marido já tinha uma morte nas costas. Já tinha matado a esposa. E aí ele estava em ressocialização para matar de novo. E aí ele se matou, ele se tacou fogo vivo. Então é uma história assim bem, por isso que eu falei, é uma história bem chocante, porque eu nunca vi alguém envolvido em um crime assim me mandar a história me pedindo ajuda. O cara tá carregando a culpa nas costas dele, mas a culpa não é dele, é da sociedade que libertou um assassino. Silvana, o que explica, como é que você consegue explicar para a sua plateia de mulheres que vão conhecer homens na cadeia? Pois é, tá aí o ponto. A culpa Entendeu? É do cara que achava que a mulher era solteira? Ou é da mulher que teve 2 filhos com um cara que já tinha matado outra mulher? Entendeu? Eu acho que quando se fala que as mulheres são desunidas, você tem uma ideia mais ou menos de como elas são desunidas. É isso aí. Eu acho que alguém que estuprou uma mulher, que foi condenado por estupro ou por assassinato,
as outras mulheres não poderiam nem chegar perto de um cara desses. Eu ia falar isso, eu não ia ficar nem no ambiente de um homem que foi. Que matou uma mulher, eu não conseguiria ficar. Que aconteceu isso? O cara foi condenado a 24 anos por tráfico de drogas, não ficou 2 anos na cadeia, foi libertado para ir para onde quisesse, usou droga, bebeu, matou uma senhora que estava indo na igreja, uma senhora de 73 anos, que, por incrível que pareça, foi a enfermeira que pegou ele no colo e deu o primeiro banho. Foi condenado a 18 anos por júri popular, ficou 11 meses preso e está solto. Aí, se ele matar uma próxima pessoa, quem é o culpado? A sociedade. Aqui não Goiânia... essa sociedade, eu, você. Uhum. Mas a sociedade que faz as leis, a sociedade que é conivente, que não faz nada por isso. Que não faz nada para tirar esse tipo de gente de circulação. Pois é, e aí tipo a pessoa mudou? Não mudou. E que tipo de ansiedade leva uma pessoa, uma mulher, a ir atrás de um relacionamento dentro de um presídio? Aqui em Goiânia, aqui pertinho, nós temos tem um rapaz que é um serial killer aqui de Goiânia. Matou, acho que 18 ou 20 mulheres. É o cara que mais recebe cartas na cadeia. Cartas de amor. É a carência, né? Só que a carência amplificada com uma lupa gigante que a pessoa só vê aquela saída na vida dela. Eu não acho que seja carência nesses casos. Porque carência você supre na balada, você supre com... Eu acredito que seja busca por uma emoção. Eu sou diferente das outras mulheres. É quando a menininha da favela casa com o traficante mor. Ela se sente a estrela de cinema que casou com o Brad Pitt. Por quê? Porque ele é o fodão, ele manda tudo e eu estou com ele. Ela não se vê como um objeto. Então, eu não acho que nesse caso seja carência. Eu acho que nesse caso é aquela questão de ser diferente. Eu estou em busca de emoção. E aí a gente volta naquele ponto do começo da live, do fetiche. O que o marido quer? Ele está buscando algo diferente, algo que saia do comum. Porque senão nós não viríamos hoje a máfia dos cadáveres, onde as pessoas que estão dentro dos necrotérios, elas vendem o cadáver para um homem ir lá e fazer sexo com aquele cadáver, ou manda foto daquilo, porque ele já não se satisfaz mais vendo um filminho pornô, ou tendo um cachorro grande em casa. E aquilo ali, ele está sempre em busca de algo totalmente diferente, totalmente novo, por conta de ser ansioso. E eu acho que mulheres que vão no presídio, elas estão em busca de emoção, não suprir carência. Não sei se você concorda comigo, mas é a visão que eu tenho. Eu estou namorando com um cafajeste, um safado sem vergonha, mas é o homem que toda mulher queria. E ele está comigo, ele me escolheu. Será que não é isso? Pode ser isso, mas tem uma construção aí obsessiva com esse tipo de... Porque elas não ficam com um mau caráter. Elas ficam com vários, né? Todos vários, são mau caráter. Vão repetindo os só vai mudando o CPF. É isso mesmo. Concordo com você. E aí, quando cai um cara legal, elas não conseguem sentir nada por ele. Falam que é um banana, que é um babaca, que não sei o quê, e daí... E também tem a questão do vitimismo, né? O que os mau caráteres fazem para essas mulheres? Maltratam. E aí elas se tornam as vítimas. Aí elas têm como reclamar, como sofrer. É aquele ciclo vicioso. Mas eu acho que tanto eu quanto você, nós concordamos que cada pessoa é responsável pelo que cria na sua vida, né? São escolhas que geram consequências. E o problema é que muitas vezes as escolhas que a gente faz é baseado numa mente ansiosa que não consegue ver o todo da situação. Consegue ver só aquele meio, e aquele meio parece que é tudo. E se você parar para pensar, se durante a sua jornada aí, você começar a perceber que você está com pensamento demais naquela coisa, tira aquela coisa um pouquinho da frente, deixa um pouquinho lá de lado, não olha mais para aquilo. Se aquela vontade sua passar, é porque era só ansiedade. Então,
é um exercício que a gente deve fazer com tudo que está ocupando muito espaço na nossa vida. E aí Então, a se gente alguma pode falar da coisa... masturbação? Masturbação? A masturbação também? Também. A ansiedade se fantasia ou se disfarça de mil e uma coisas. Então, toda coisa, aquela que você foca muito, vai acabar, de alguma forma ou outra, criando esse loop de obsessão que você vai ficar dentro dele sem conseguir sair. Porque como instrutora de pompoarismo, eu tive grupos e trabalhei muito a sexualidade das mulheres. E eu percebi uma coisa, que tem mulheres que não conseguem sentir prazer na penetração e os maridos, ou para não constranger os maridos, elas não conseguem se tocar e se masturbar de alguma forma, usar um vibrador no ato sexual para atingir o orgasmo também. Então, o que elas fazem? Elas fazem o sexo por obrigação, mas elas sabem que quando elas estiverem sozinhas, elas vão se satisfazer. Então, elas se fingem de boneca inflável com o marido, e aí, fora daquele relacionamento, elas estão se masturbando e muitas com compulsão, porque elas têm muito desejo, elas têm muita vontade, estão numa fase onde os hormônios estão ali para isso, né? E aí elas acabam criando esse vício em masturbação. Isso pode ser também um quadro de ansiedade? Não só pode, como é. Como é. Esses pensamentos obsessivos, esses atos repetitivos, automáticos, né? Muitas vezes a gente nem quer, mas a ansiedade pede para você fazer aquilo. Você está sem fazer nada, vai lá fazer aquilo de novo, né? Acontece demais com o homem. Demais com o homem. Se você já pega essa realidade feminina, você multiplica por 10 para chegar aonde a gente chega na ansiedade masculina, né? O meu Google está falando comigo aqui do lado. Para você fazer outra pergunta, que essa ele não sabe responder. Então, a masturbação, a pornografia, a fixação em um certo tipo de relação, né? A fixação em um certo feitiço. Não, eu só gosto se for daquele jeito. Tudo isso são sinais de mentes ansiosas. A gente deu 1 hora de live aqui, eu quero que você responda algumas perguntas. Manda. A Regina perguntou aqui, doutor, e homem que toma Viagra há anos, sem passar pelo médico, o que pode acontecer? O Viagra nunca matou ninguém. O Viagra nunca matou ninguém. Certo? Não, mas é uma questão de matar. Talvez ela quis dizer assim, ele vai ter que tomar isso para sempre, prejudicar a vida sexual. Acho que foi nesse sentido. Então, a maior parte dos casos de disfunção erétil tem a ver com um processo chamado aterosclerose, que é o envelhecimento das artérias, certo? Então, a nossa pele envelhece com rugas, nossas articulações envelhecem ficando mais ressecadas, perdendo o amortecimento, e as nossas artérias envelhecem acumulando gordura. Então, quando a gente infarta, é porque a gordura entupiu demais lá no coração. Quando a gente tem um derrame cerebral, é porque a gordura entupiu demais lá alguma artéria. E a disfunção erétil, ela também acontece por causa desse acúmulo de gordura naqueles vasos sanguíneos. Acontece que esse processo de acumular gordura, de envelhecimento, é o mesmo que causa, por exemplo, a hipertensão arterial. A hipertensão arterial também é causada por isso. Então, geralmente, o cara diz, eu comecei a ter pressão alta, quando eu comecei a tomar o remédio para pressão alta, fiquei broxa. Não, é porque a pressão alta e a disfunção erétil andam juntas, porque tem a mesma causa. Então, mais ou menos na mesma época, apareceram os dois problemas. Se ele está tomando Viagra há muito tempo, pode acontecer duas coisas. Uma, ele está fazendo tratamento para disfunção erétil, sem saber. Duas, ele está provocando uma dependência de uma medicação
que ele vai ter que usar cada vez doses maiores até que ele vai chegar num ponto que não vai funcionar mais. Por isso que quanto mais puder retardar esse processo, né? Porque tem jovens tomando Viagra hoje em dia, melhor, né? Quanto mais você puder entender por que está acontecendo aquilo antes de começar a usar Viagra, é melhor, então. Exatamente. Não existe Viagra preventivo. Não existe Viagra preventivo, né? O Viagra é para tratar um problema. Essa questão dos jovens tomando medicação para disfunção erétil é terrível, terrível. E olha, não passa uma semana no consultório sem que tenha um paciente de 25, 28 anos com disfunção erétil por causa de automedicação. E aí a gente volta na ansiedade. Tomam por quê? Porque tem medo de não dar conta, porque tem medo de não ser o fodão, da menina sair falando mal. Então, aí tem essa questão também de ficar ansioso na hora e não funcionar. Aí eles pensam que eles têm disfunção, mas na verdade não. É a ansiedade que causa. Disfunção é psicológica. E como tem jovens saindo e exagerando em drogas, em álcool, e aí vão querer ter relação depois, não vai funcionar. Não vai funcionar. O álcool chega num patamar que não funciona mais. Ó, aqui, veja assim, eu tô aberto aqui com 3 mulheres falando. A Dalva falou assim: às vezes eu estava vendo TV e tinha uma poeirinha e já ia limpar. Ela estava falando da ansiedade, da compulsão por limpeza. Aí, em seguida, aqui ela fala: eu já fiz sexo por obrigação, não tenho vergonha de assumir, já abri as pernas por obrigação, até que um dia dei um basta. Chega. Então, aqui nós temos a ansiedade dela relacionada à vida sexual. A Cris fala o seguinte: meu marido às vezes é grosseiro comigo e quando quer sexo, eu faço por fazer. Não sinto prazer. E aí vem a Regina, logo abaixo, dizendo: estou desse tipo, sem ter prazer, e meu marido quer fazer dia sim, dia não. Me sinto péssima. Veja quantas mulheres, e que estão aqui assumindo isso, fora as que não assumem, que fazem sexo por obrigação. É muito, muito ruim, muito difícil, e tem que ter um pouco de honestidade também, né, Silvana? Tem que ter honestidade, falar. Vai ser ruim. Mas tem aquele ponto que eu comentei com você antes sobre a ignorância e o machismo. Porque dependendo do tempo de casamento, dependendo do quanto esse homem é ignorante, ele já é ignorante porque ele não percebe que ela está fazendo sexo por obrigação, que ela não está sentindo nada. Isso daí a gente já parte do princípio de que esse tipo de homem é ignorante. E, gente, ignorante não é nada depreciativo, é quando você não tem conhecimento de alguma coisa e você acha que aquilo é normal. Tipo, o Cris sabe um monte de coisa aqui que eu sou ignorante no assunto. Então, falar que a pessoa é ignorante não é depreciar a pessoa, tá? Vamos deixar claro, porque senão a mulher fala assim: oi? E eu não sei fazer live. É extremamente ignorante nesse negócio de tecnologia. Pensa na vergonha, no mico. Agora não será mais ignorante, porque eu fiquei aqui incumbida de ensinar ele. E mal orientado pelos universitários. Mas então, assim, essa questão do seu marido também ser uma pessoa ignorante, aí você chega naquele ponto. Eu vou falar para o meu marido, viu? Eu não sinto vontade de transar com você. Tem homem que vai chutar a cadeira, vai chutar a mesa e vai falar assim: então lá na zona, tem mulher em casa para quê? E aí elas têm muito medo de que o casamento acabe com elas sendo sinceras. Entendeu? Então, precisa mudar o quê? A mentalidade dessa mulher e o nível de coisas que ela aceita na vida dela. Porque é aquela questão que você falou da educação. Nós somos educadas pela nossa mãe, que quando a gente vem e fala: mãe, meu marido foi grosso comigo, me bateu. Ai, minha filha, esquece isso, aceita, porque ele cuida de você e não pode separar, porque Deus quer assim. Então, as mulheres também são muito ignorantes nesse sentido de que elas podem ser donas da própria vida e da própria sexualidade. E às vezes não adianta, Cris. A única solução é o basta no relacionamento. Quando não há diálogo, você tem que escolher o que é melhor para você.
Mas o basta não pode ser dado, como eu já vi muitas vezes, e acaba em tragédia, que é dar um basta quando tem álcool no meio. Começar uma discussão sobre isso, se ele bebeu ou se ela bebeu, não dá para acontecer. E tem muita gente que bebe para ter coragem, né? Não discuta com alguém que está sob efeito de álcool, porque ele perde os freios morais e a situação pode ficar muito mais complicada. Se vai falar alguma coisa, fala quando a pessoa está sóbria. Não Prepara fale. um jantar, prepara um jantarzinho, vai ali, conversa e tal, e fala, meu amor. Mas é que assim, eu não consigo ver, Cris. Eu juro para você, eu já tentei criar esse cenário dentro da minha cabeça. Esse tipo de cenário nem existe. Porque nesse tipo de relacionamento, se a mulher fala, meu amor, vamos fazer uma janta, ele já vai falar assim, tô cansado, cozinhar, quero aquele feijão para requentar do almoço. É a ignorância. Porque se tem um nível de que o cara pode fazer um jantar com a esposa e tal, não vai estar desse jeito. Você concorda comigo? Uma vez uma sexóloga também é muito famosa, chama Ariane, ela estava num evento e ela falou, chama ele, senta olho no olho e conversa. Eu falei, não faça isso. Não faça isso. Não chegue para um homem e sente olho no olho para discutir alguma coisa, especialmente em relação ao comportamento sexual dele. Aproveita uma viagem. Senta do lado do passageiro e aí, durante a viagem, sem olhar olho no olho, você vai conseguir falar com ele. O homem abre o canal de comunicação quando não está olhando olho no olho. Mas e daí aquela questão de que o homem só presta atenção em uma coisa, não corre o risco de um acidente? Não existe isso. Não existe. Na verdade, a gente dirige sem prestar atenção. Pior que eu faço isso, eu gosto muito de conversar quando estou dirigindo, né? A gente Deixa eu ver aqui se dirige tem. automaticamente, a gente pode prestar atenção em mais alguma coisa. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Minha filha, todas as vezes que fica ansiosa, tem infecção urinária. Claro, baixa o sistema imunológico. Isso daqui. Agora tem que ver por que ela está ansiosa. A mulher que é Pois é, mas ansiosa. essa ansiedade dela aí, ela fala quando ela está ansiosa, não. É quando ela está num pico de ansiedade. Porque ansiosa ela deve ser o tempo todo. Mas aí tem aquela ponta do iceberg, né? Aquela ponta do iceberg é quando começa os sintomas físicos da ansiedade a aparecer. E eu já iria mais além. Ela é casada? Como que é a vida sexual com o marido? Por que o corpo está sinalizando uma infecção urinária de recorrência, né? Tem isso também. Quando a mulher está com infecção urinária, com candidíase, ela não faz o quê? Sexo. E aí o corpo entende, opa, quando ela tem isso, ela se sente bem por não fazer aquilo. Peraí, então agora vamos mudar isso. O corpo sempre responde, não adianta. O corpo fala. Eu sou casada há 13 anos, mas eu sempre estou a todo vapor. Mas minha mulher fala que não dá, que ela está cansada. Mas eu respeito, não reclamo. Mas quando ela quer, aí o bicho pega. Faço tudo o que ela quer. Muito bem, é bom respeitar, mas talvez, Leonardo, seria interessante conversar com ela e entender por que ela não quer sempre. O que está faltando para ela ter esse fogo mais frequentemente, né? Pode ser o ciclo hormonal do mês dela, e aí você pode realmente aproveitar um pico hormonal onde ela tá ali ovulando ali naquela coisa, né? E beleza, mas teria que entender se esse querer dela é muito espaçado, né, Cris? Se é uma coisa muito espaçada, tem algum problema aí que pode estar causando essa baixa da libido, né? Eu atendi um paciente semana passada e ele me dizia, não, mas a minha mulher não quer ter relação, ela está com a libido muito baixa. E aí eu fui tentando saber como é que era a vida dele, né? A esposa trabalha, tem 2 crianças, uma de 3 anos e uma de 1 ano e pouco. Aí ela chega em casa, 6 horas da tarde, vai ter que dar comida para as crianças, dar banho, dar não sei o que, arrumar. Quando ele chega do trabalho lá pelas 8h30, 9 horas, ela já fez muita coisa. E ela vai estar cansada. Eu falei, troca de lugar com ela 1 semana.
e ver se você vai querer transar todos os dias. É isso aí. Porém, também pode acontecer outra situação que eu também já vi. As mulheres trazerem o filho para o quarto ou deixarem o filho no quarto, como se fosse um escudo contra, Aham. como se fosse um escudo contra o parceiro. Aí o parceiro diz, mas eu não consigo ter relação, porque o neném dorme junto. Aí o neném tem quantos meses? Não, tá com 5 anos. Eu 5 tenho um anos. amigo que dorme com os dois filhos de 9 e 11 anos junto. Eu já vi um marido que parou, deixou de dormir na cama, porque dormiam os dois filhos lá com a mulher, e ele passou a dormir no sofá. E depois não entende por que o cara trai, né? Aí eu falei assim: o seu casamento já acabou. Pode ir Já, embora. Pode ir já. embora. Já acabou. Eu nunca deixei meus filhos dormir no quarto. Nunca nem coloquei berço. Nunca. Eu tinha um sofazinho que durante um mês, que era o começo ali e tal, você tá com cesárea e tal, o bebê ficava ali, que é aqueles 40 dias que a mulher precisa para se dedicar ao filho. E depois disso, era lá no quarto do bebê. Lá tinha uma cama de solteiro, caso o bebê estivesse chorando demais, estivesse com febre, alguma coisa, eu ia para o quarto dele. Não era ele que vinha para o meu quarto. Eu ia lá para cuidar do bebê. Muitas mulheres não sabem ser mães, Cris. Elas não sabem separar a mãe da mulher, da esposa. E isso prejudica muito o casamento. Não, Porque mas o filho. hoje nós estamos vivendo a ditadura dos reizinhos. Sim. As crianças hoje são Quem reis. São controla reis. o relacionamento dos pais que controlam a casa. Não pode Controla ouvir, tudo. não, não pode nada. Controla tudo, controla tudo. Então é muito complicado. O jeito como eu e você fomos criados não se repetiu mais, e está ficando cada vez mais complicado. Essa questão é saber utilizar, às vezes, as crenças da pessoa para abrir a cabeça delas. Muitas vezes, quando chega o casal que é evangélico, que é bastante religioso, eu costumo falar assim: na Bíblia, diz quantos filhos você pode ter? Não, não diz. Pode ter quantos quiser. Ah, é. E esposa pode ter quantas? Só pode ter uma. Aí eu falo assim: qual que é mais importante, a esposa ou é um 20 filho? Aí eles parece que cai a ficha, né? Realmente a minha esposa é mais importante que os meus filhos. Eu falei, claro que é. Claro que é. Então começa a dar mais valor na tua esposa, no teu marido. E os filhos são do mundo, os filhos não são nossos, os filhos são emprestados. É muito importante saber diferenciar, porque existe homem que compete com filho e existe mulher que pega os filhos para afastar o marido, como você falou. Por quê? Porque é Usa, casamento infeliz. usa de Casamento escudo, né? feliz. Usa de escudo. Casamento, casamento feliz, você cria junto, você chora junto, você vive perrengue junto, educa filho junto. Quando o casamento é feliz em equilíbrio, o que a mãe fala, o pai apoia, mesmo que naquele momento ele não concorde, depois ele vai falar com ela lá. Não é assim, vai lá ver com a tua mãe, para de falar assim com o menino, deixa o menino fazer isso, deixa a menina fazer aquilo. Um tira totalmente a autoridade do outro e vira aquela festa. E criança é mais esperta que adulta, ela sabe aonde ela pode cutucar na hora que ela quer alguma coisa. Deixa Com eu só certeza. responder aqui. A Josiane, ela quer uma consultoria. Josiane, no meu site, tá lá, consultoria.silvanarenica.com.br, tem todas as instruções. Ou me chama no Instagram, que aí eu te passo lá um suporte, tá bem? A medicação diminui a vontade de fazer sexo? Diminui. Tem medicações que praticamente aniquilam a vontade de fazer sexo. Os antidepressivos são uma classe de medicação que costuma deixar as pessoas com a libido bem baixa. Você falou agora há pouco sobre a questão da infelicidade e da depressão, né? Como a gente tem visto pessoas se escondendo atrás de um diagnóstico Ai, por que bom que erros, você tocou nesse assunto. por erros de caráter, por falhas de Ah, caráter, muitas vezes. Aí o cara tem algum problema de caráter, eu não quero trabalhar.
não quero trabalhar, quero ser vagabundo, quero ser preguiçoso. Faz o quê? Arruma um atestado de depressão. Depressão. 63%, Cris, das pessoas que tomam antidepressivo não têm depressão, elas têm fuga dos problemas. As pessoas adultas estão infantilizadas, são bebezinhos de 30, 40 anos que estão escondidas na casa da mamãe, que não sabem enfrentar um problema, que não sabem enfrentar uma pandemia, situações que estão aí para a gente evoluir. Então é aquele chororô, mas é que eu tenho depressão, porque eu isso, porque eu aquilo. É o vitimismo. O vitimismo. Eu costumo dizer que a depressão, ela é uma doença plateia dependente. Se não tem plateia, não tem depressão. Tem gente, eu tô muito feliz, porque quando eu falo isso, as pessoas falam assim, você é psiquiatra? Você nem é psicólogo. Quem está falando aqui para vocês é um médico. Tá? Então, é um médico falando, e é muito importante eu falar isso, porque se eu tivesse um diploma, eu teria milhões de seguidores, porque todo mundo ia falar assim, nossa, ela sabe do que ela está falando. Mas é exatamente isso. Se não tem plateia, não tem vítima. Exatamente. Eu lembro da minha avó. A minha avó era a gente chegar escondido, ficar escondido olhando, ela estava lá, dançando, varrendo. Quando ela via a gente, ela já ficava capenga. Oi, Nora, tudo bem? Ai, tô com dor aqui, tô com dor ali. Era muito engraçado. É o vitimismo, né? O vitimismo. Já acontecia na época da sua avó. Continua acontecendo, acho que em nível maior. Hoje as pessoas procuram um médico para passar esse diagnóstico, querer passar esse diagnóstico para levar testado no trabalho. Porque está com Covid depressão. hoje também, né? Tá com Todo mundo ansiedade. tem sintoma de Covid hoje. Viu? Eu não vou trabalhar porque eu tô com sintoma de Covid. É o que você falou. Desvio de caráter. A minha esposa está com dengue. Está com dengue. Uma coisa que não tem muito para ir, né? Graças a Deus. Aqui tem. Deixa eu falar aqui. Doutor, o Ariovaldo, ele sempre faz perguntas para mim relacionado a isso. Eu acho que está na hora dele trocar de esposa. Vou ser sincera, Ariovaldo, ele reclama muito da esposa dele nos comentários dos vídeos. Doutor, quando a gente tem uma vida ativa e a esposa diz que não tem mais vontade, e quando uma pessoa toma paroxetina? Paroxetina. Ele escreveu paroxetona, mas tudo bem, deve ser isso então. Então a gente precisa saber um monte de coisa. Precisa saber a idade, precisa saber há quanto tempo esse relacionamento está acontecendo. Mas eu acho que ele vive meio que um relacionamento abusivo. Assim, eu lembro dos meus seguidores. E o Ariovaldo, ele sempre está reclamando da esposa, que ela maltrata ele. Se eu não estou enganada, é a mesma pessoa. Então, eu acredito que aqui é um relacionamento meio que abusivo que ele vive. E tem vítimas homens e tem vítimas mulheres, né? Não, com certeza. E a culpa nunca é de uma pessoa só. Porque o abusador depende do abusado. Não é assim? Sim, claro. É aquela história de que malandro não passa fome. Como é que é? Enquanto tiver otário, malandro não passa fome? É isso aí. Assim, né? É a mesma coisa. O abusador é a mesma coisa que você falou da plateia. Não tem plateia, não tem vitimista. Se não tiver alguém que se sujeita a ser abusado, não existe. O abusador vai abusar só quem ele sabe que se permite ser abusado. Exatamente. E isso daí é muito claro para mim. Ele escreveu aqui paroxetina. Olha aqui que legal. A paroxetina por si só pode tirar o libido, pode tirar a vontade. Então, eu acho que deve ser, eu não sei se é ela que toma ou se é ele que toma. Dependendo da dose do tempo que está tomando, pode tirar a vontade sozinho. Nossa, agora eu vi aqui que tem um monte de coisa. Acho que não vai dar para a gente responder tudo, não. O problema é que as mulheres são criadas, socializadas numa sociedade machista para conquistar homens, enquanto homens são ensinados a conquistar o mundo. Aí agora, Cris, quero falar de uma coisa muito importante, que eu desenvolvi aqui um método de explicar para as mulheres como funciona a vida de um homem, como funciona a vida de uma mulher. Se a gente pegar a vida de uma pessoa em forma de pirâmide, como que é a vida de um homem? Ele, aí vem a profissão dele, as coisas dele, os amigos dele,
as especializações dele e a mulher é a cerejinha do bolo. A mulher faz o contrário. Ela coloca o homem, as coisas do homem, o casamento, e ela tá lá em cima. Quando sai a base da pirâmide de um homem, né? Tipo assim, eu estou aqui embaixo. Saiu a mulher, tudo continua do mesmo jeito. Saiu a cerejinha. Quando sai o homem da vida de uma mulher, ela despenca, porque ela não é a base da pirâmide dela. Entende? Então, eu acho que isso fica muito claro porque que muitos relacionamentos não dão certo. Porque as pirâmides têm que ser construídas igualmente dos dois lados, e lá em cima estão os dois, curtindo a vida, as duas cerejinhas de boa, cada um com a sua estrutura sólida. E isso não acontece, porque as mulheres colocam sempre como prioridade, como ela falou aqui, conquistar um homem, cuidar da casa, ter filho, não se viver sozinho, enquanto que o homem, na maioria das vezes, se ele tem uma mulher, tá tudo bem, mas ele não deixa de estudar, de trabalhar e de correr atrás por conta de mulheres. Eu acho que é isso que ela quis falar aqui. Concorda comigo? Ou não? Pode falar. Mais ou menos, mais ou menos. Né? Agora vai puxar para o lado dos homens. A gente adora ver os tombos dos outros, mas não vê as pingas que ele toma, né? Assim como a vida não é fácil. A vida é uma aventura da qual a gente vai sair todo mundo morto, certo? Gravei um vídeo sobre isso hoje também. Né? E assim, ó, é difícil para a mulher, é difícil para o homem. Não é fácil. Não é fácil. Essa pressão de ter que ser bem-sucedido, essa pressão de ter que ser o provedor, essa pressão de ter que ser a pessoa que não demonstra fraqueza, essa pressão toda, ela não faz bem. Ela não faz bem. Então, mas é o sistema patriarcal, como se os homens vivessem como nababos que não precisassem trabalhar, não precisassem se esforçar, não precisassem fazer nada, e tudo vem de graça. Não é assim. Não, eu agora vamos nem falo desse jeito de que homem não precisa se esforçar. É só nessa questão assim. O homem ele pensa em casamento quando ele já está estruturado. A gente não está falando aqui de moleque, a gente está falando de homem. Independente disso, por exemplo, se você tem você passou num concurso, você é um juiz, você chegou onde você queria e tal, mas a mulher com que você está namorando decidiu ir embora. Você larga tudo para ir embora com ela? Acredito que não. Ela largaria tudo para ir embora com o homem. Essa é a questão do que é prioridade para um e do que é prioridade para outro. Então, assim, eu entendo tudo isso que você falou. Vamos construir duas linhas aqui. Uma linha, digamos assim, de prosperidade. Uma linha de prosperidade onde eu tenho que ir acumulando coisas, conhecimentos, ao longo do tempo, trabalho, para atingir um volume X para poder colocar uma cerejinha em cima. Certo? Okay. Tudo isso serve para conquistar a cerejinha. Será, Cris? Não consigo acreditar nisso. Porque, que o homem trabalha e faz tudo isso para conquistar uma mulher. Tem cerejinhas que são mais bonitas e cerejinhas que não são tão bonitas. Às vezes precisa de um Camaro para conquistar aquelas cerejinhas. Então, tem cerejinhas que se você não tiver tudo isso, ela não vai nem te dar bola. Talvez seja aquela que está no topo da própria pirâmide. Aí vamos construir uma outra linha aqui, que digamos assim, é a linha sexual. Linha sexual. Eu costumo comparar, quando se fala a mulher e o homem, a mulher é um soldado nazista na Segunda Guerra Mundial e o homem é um atirador que está tentando matar o soldado. A mulher tem muito mais... Ela só aparecer no campo de batalha que ela já é fuzilada. E o homem precisa mirar e pensar, ir para lá, ir para cá, até conseguir acertar um tiro. O que eu quero dizer?
sexualmente falando, a mulher tem muito mais primazia do que o homem. A mulher Sexualmente falando. pode escolher com quem vai sair. Aquele caso que aconteceu aqui em Brasília um tempo atrás do mendigo. Aquela moça, ela saiu de casa dizendo, eu vou dar pro primeiro que aparecer. Não é o que ela fala, mas tudo Não, bem. mas claro, a história toda virou um vitimismo e aí, ó, ela saiu dizendo que estava surtada e foi para uma clínica psiquiátrica para se esconder da vergonha, porque eles brigaram em casa, ela saiu de casa dizendo, eu vou dar pro primeiro mendigo que aparecer na rua, eu falei, deu. E foi perto, e foi na frente de uma câmera, porque a ideia era o marido ver. Exatamente, Foi o que eu falei na minha live. Aí Eu se o falei homem, isso na minha live. se o homem briga com a mulher e diz, eu vou sair ali e vou pegar a primeira mulher que eu enxergar na rua, vou conquistar a primeira mulher que... Não conquista. Não conquista. O mendigo conquistou. Não, o mendigo só estava no lugar certo na hora certa. Foi o que eu falei na minha live. Eu falei, eles brigaram e ela queria que ele visse. Eu falei exatamente isso que você está falando aí. Ah, mas ela é vítima, difamando as mulheres, mulheres têm que ser a favor das mulheres. Eu falei, gente, essa é a realidade, a gente conhece o comportamento humano. E foi exatamente isso que eu falei. Fiquei feliz de você ter falado. O que eles não esperavam que fosse repercutir a nível nacional e fosse virar o que virou. E tinha uma câmera, talvez, ali, né? Não, só pela câmera, tudo bem. Agora, o fato dele ter agredido o bandido, agredido o mendigo e o mendigo ter ido para o hospital e aparecido aquela reportagem ali que explodiu o negócio. Por isso que ela sumiu por tanto tempo, né? Para dizer que estava surtada, se escondendo atrás do vitimismo e de um diagnóstico médico. Que provavelmente foi comprado. Com muita chance de ser verdade. É isso então, né? Acho que temos mais algumas perguntas aqui, mas acho que já estamos com 1h30 de live. E eu queria saber se o Cris quer falar mais alguma coisa. Eu quero dizer o seguinte, para quem está vendo a gente aí, eu acompanho a Silvana há 2 anos, nunca a vi pessoalmente. A gente não se conhece. E eu mandei uma mensagem para ela no direct do Instagram. Ela publicou alguma coisa, eu fui lá, comentei. E a publicação sumiu do ar. E aí ela me respondeu, eu falei, minha nossa, Silvana Hennick, aquela dos vídeos, está me respondendo. E aí começamos a conversar. Porque eu apaguei a publicação e ele foi lá e perguntou. Eu falei você indicou. Eu coloquei um texto e eu falei... você não sabia de quem era. Isso, eu falei, se vocês souberem o arroba da pessoa, por favor, coloque. Só que depois eu não sei por que eu apaguei o texto, porque eu não sei se tinha algum erro, alguma coisa, eu apaguei. E aí ele veio e falou assim, me desculpe, eu falei alguma coisa errada, daí eu, como assim? Aí eu fui querer saber, né? Eu falei, não, do que se trata e tal. E ali que a gente começou a conversar, que ele falou que era meu seguidor, que ele falou que era médico, e eu fui ver do que se tratava. E a gente começou a trocar muita ideia. Tipo, eu faço muita pergunta para o Cristiano. Inclusive, quero fazer uma última pergunta aqui. Ocitocina. Mulherada, presta atenção. Ocitocina é realmente o hormônio do amor? A gente pode tomar para despertar uma paixão ardente e poder melhorar nossa vida sexual? Tem doses homeopáticas? Me fala sobre isso. É porque eu estou com 2 comprimidos sublinguais aqui em casa. E aí eu estou esperando uma pessoa especial para usar, mas eu não sei como é que funciona. Fala aí, Cris. Não é. Não é o quê? O hormônio do amor? A ocitocina pode até aparecer em momentos onde nós estamos com o que se chama de amor. Mas ela, por si só, sozinha, ela não causa essa sensação de enamorar-se. E tem mais uma. Paixão é ansiedade. Não, mas eu quero dizer sexualmente. A ocitocina vai despertar o meu lado sexual? Tipo assim, não. A mulher vai ter mais desejo na hora que ela tomar a ocitocina? Não tem nada a ver? Não.
Você sabe... Com certeza vai ter um pouquinho de efeito placebo, e você usando, você vai dizer, tô mais legal. Mas é a mesma coisa que gemada, a mesma coisa que catuaba, essas coisas. Um golinho de Amendoim. vinho. Não, sabe Não, o por golinho quê? de vinho funciona. O golinho de vinho Sim, funciona. eu já Porque o testei. álcool, ele abaixa nossos freios morais. E a gente Mas fica mais aberto vai ao ter que ter um relacionamento. limite, né? Não pode Claro, ficar claro. desmaiando de bêbado. É Sabe com moderação. por que que eu tô com esses 2 comprimidos de ocitocina aqui? Porque eu tenho um outro amigo que é médico e ele disse que indicou para uma paciente, a paciente ficou louca. Eu falei, bom, então eu vou testar em mim no momento apropriado e se realmente eu perceber que tem alguma coisa, eu vou patentear uma fórmula junto com a minha amiga Carmen e a gente vai vender esse negócio, então, porque a Carmen, ela é farmacêutica, ela tem especialização em farmacologia, industrial, alguma coisa assim. E aí eu falei, vou tomar esse negócio, mas aí eu já lembrei de perguntar, porque aí já estão falando que é o Viagra feminino. Tem uma via de administração melhor para a ocitocina, que é a nasal. Tem para vender na farmácia, chama Syntocinon spray nasal. Aí você coloca no nariz e o efeito é muito mais rápido e intenso do que o sublingual. Então, olha aí, É. ó, estamos aprendendo aí, mulherada. Consulte seu ginecologista, pergunte para ele, peça para ele lhe receitar ocitocina. E aí você testa se A ocitocina funcionar. funciona para contrair o útero, funciona para ejetar o leite da mama e funciona no caso dos homens que estão achando que está meio fraco para sair a ejaculação, também aumenta a pressão da ejaculação. Então, e aí a gente vem nesse ponto que você falou da amamentação. Já vi casos de mulheres que tiveram orgasmo amamentando por conta da liberação de ocitocina. Então, a gente não está muito longe do que o meu amigo me falou, porque existe uma excitação muito grande, você começa a amamentar, libera ocitocina, o útero contrai, ajuda a expulsar o sangue pós-parto e dá um tesão muito grande. É uma sensação assim muito boa amamentar. Por isso que as mulheres que não amamentam é triste, porque elas não sentem o prazer, elas se bloqueiam para o prazer da amamentação, se prendem naquele incômodo. Então, vou testar. É porque provavelmente as primeiras vezes não deve ser muito agradável, né? Depende, né, de você, de como você se preparou para aquele momento. Mas aqui, quem foi mãe aqui que já pode falar, responde eu, meu Deus, tem alguém aqui que responde eu. Pode falar o quanto é bom. A Luísa perguntou. Pera lá. Como tratar uma situação de sentimento? Sou muito chorona. Será depressão, doutor? E a doloxetina, aí ela falou, responde eu. Ela deve estar tomando esse medicamento porque ela é chorona e ela quer saber se é depressão. Tá? Depressão é quando ocorre durante 3 meses ou mais uma queda no, digamos assim, no teu nível de atividade. Então, você não quer mais sair para fora de casa, você diminui ou aumenta muito o apetite, você perde a vontade de se cuidar, do seu autocuidado, e você tem vontade de chorar muito tempo, sem motivos aparentes, certo? O meu pai morreu, minha mãe morreu e agora eu estou com depressão. Não, você está com tristeza, né? Depressão é quando não há motivo. Quando não há motivo. Então quando leva um pé na bunda também, fica lá chorando e daí toma remédio dizendo que está com depressão. Não, tá com tristeza, tá formando o luto, né? Que a gente chama Não formação quer do luto. formar, não quer aceitar o término, né? E aí Exatamente. foge. Então, vou tomar um remédio para me esconder dessa falta de aceitação. Não, mas assim, não é só pela falta de aceitação, porque o desenvolvimento do luto, a gente passa primeiro pela negação, não, isso não aconteceu. Depois a gente passa pela raiva, aquele desgraçado me abandonou, né? Depois a gente passa pela depressão. Depressão, e aí depois tem a resolução e a conformação, uma coisa assim.
Eu não sou psiquiatra, mas eu sei que tem esses passos. Aí tem pessoas que travam na negação, travam e não saem dali, né? E tem pessoas que travam na depressão, na tristeza. Então, cada fase a gente tem que aprender a trabalhar. Mas eu falo basicamente... assim, eu falo que o término de um relacionamento é o oposto do que acontece na morte. Quando uma pessoa morre, qual que é a primeira coisa que você faz? Enterrar o defunto. Depois você vai lidar com o luto, com a negação, com a saudade, blá, blá, blá. No término do relacionamento, é o contrário. Você lida com a negação, com a saudade, e lá no final você enterra o defunto. É o contrário. O defunto é enterrado lá. Enterrei esse defunto, agora não quero mais saber, tô livre. Não é mais ou menos assim que funciona? Mas tem aqueles finais de relacionamento que chama de falecido, 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 mas nunca tira o falecido da boca. Ah, não. Daí não. Eu falo que você enterra quando você não me fale mais dessa pessoa. Tá sempre com falecido na boca. Não, isso daí não. Isso daí é falta de aceitação. Ela falou aqui, ó, que ela chora até se ela vê um cachorro ou um gato, mas ela tem as rotinas normais, mas queria saber o porquê de chorar do nada. Oi, filho. Como assim? Ele ficou no fogo, eu desliguei, ele tá espalhando. Sem água. Tava ali no fogo. Nossa Senhora, eu coloquei uma água para ferver e esqueci. Derreteu a chaleira. Até agora era um copo. Não coloca, deixa esfriando ali. Deus do livre, perdi. Olha, está me devendo uma leiteira, Cristiano. Para concluir aqui o que ela falou que ela mas tem as rotinas normais, mas ela queria saber por que ela chora. Ela está com labilidade emocional, né? As emoções dela estão muito sensíveis. Ela não falou há quanto tempo que isso está acontecendo, né? Não. Porque às vezes, quando é muito, muito recente, a gente fica assim mesmo, a gente fica sofrido. Se não fossem esses sofrimentos, não existiria música sertaneja. Como que a gente vai saber o que é felicidade se a gente não passa pela tristeza, né? Não teria como. É a dualidade do ser humano. Nós só conseguimos evoluir porque temos essa dualidade. Ela disse que é sempre assim. É sempre então, faz assim. muito tempo que é assim. Então, ela tem que fazer um treinamento para conseguir colocar essas emoções dela dentro de um nível de controle, né? Que ela possa controlar. Beleza, então acho que é isso. Vamos encerrar. Eu queria agradecer a sua presença. Da próxima vez, por favor, chame os universitários para a gente poder fazer uma live para os seus homens, né? Já que eu forcei você. Eu falei, Cristiano, vamos vou instalar esse StreamYard aí, vou aprender a mexer nele. É um site, não precisa instalar nada. Vocês nem pagar, ó. Tá vendo que aí em cima tem uma login deles ali? É para você ver que eu nem sabia que era um site. É um site que você conecta ao seu canal ali, super simples de usar. Vou te passar o link. Você faz, não precisa pagar nada e pode colocar até 6 pessoas no gratuito. Eu vou fazer uma live quarta com 5 seguidoras minhas. E a gente vai fazer aqui no canal, nós 5. Vai ser muito legal, quarta-feira. Acho que vai ser às 7 ou às 8 horas da noite. Vai ser bem interessante. Vai ser assim, um talk show, um bate-papo aí, bem interessante. Vai ser uma roda de tricô. Nossa, vai ser um chá na sala da Sil. Gente, obrigado para quem ficou aqui até agora. Eu espero que vocês tenham conseguido pegar alguma coisa aí, levar para a vida de vocês, né? Sempre é bom, a gente sempre pega algum conhecimento. Quero que vocês sigam lá o Cris. Fala aí teu @ do Instagram, Cristiano. É @Dr Estivalete. Ou Dr Estivalete, ou o @maishomem, que é o da clínica, que a gente é mais ativo. Isso, ele tá sempre postando alguma coisa, eu às vezes vou lá e faço pergunta também nas postagens dele, porque eu sou curiosa, né? Eu tô sempre aprendendo. Não tenho diploma, mas eu adoro aprender. E o Cristiano, ele me ajuda muito quando eu tenho alguma dúvida, eu já vou lá e pergunto para ele. E ele é, sim, um seguidor assíduo, porque ele assiste todos os meus vídeos, ele ainda manda o link e comenta o que ele achou daquela situação. Sabe, Sil, eu acho que se você fosse formado em alguma coisa, você não seria tão relevante.
Pode ser, porque eu ia seguir uma linha de raciocínio. Assim eu tenho um leque muito grande de conhecimento. Exatamente. E agradeço demais por poder te conhecer, poder conversar com você, dizer que eu sou mais um... Eu não sou um seguidor, eu sou um fã. Beleza? Obrigada, eu também aprendi a ser sua fã. E é isso, gente. Vamos encerrar por aqui. Vou tirar o Cris daqui. Cris, muito obrigada. Beijo. Até a próxima. Aí, gente, agora vamos encerrar de verdade essa live. Mais uma vez, gratidão por vocês terem ficado aqui. Nossa, quase 2 horas. Perdi minha leiteira lá no fogo, mas valeu muito a pena. Tá tudo certo, pelo menos não taquei fogo no apartamento. O que estava esquentando era água, não era uma comida. É isso então, gente. Um beijo para vocês e até amanhã de manhã, que tem o vídeo que eu falei sobre o assassinato da mulher que foi queimada. Beijo!